Olá, eu sou o Gabriel Alexandre de Souza Braga, faço curso de Engenharia de Computação e estou aqui para fazer o React da apresentação do Igor Franco da matéria de Controles 1. Bom dia, meu nome é Igor Franco Batista, sou aluno de Controle de Sistemas Lineares 1, vou estar apresentando o primeiro subprojeto sobre modelagem e linearização, e o meu processo envolve o nivelamento de um tanque de água. Para o meu processo, a gente vai estar usando esse modelo do desenho, onde a gente tem um reservatório cilíndrico. Aqui assim dá para notar, né, o desenho ele tá muito bom, né, dá para notar isso, e tá bem didático, né, isso aqui é a altura, né, do cilindro e etc, as válvulas, eu achei isso bem legal, o desenho tá muito bem feito. Eu não sei se foi ele que fez ou ele pegou de algum lugar. Seria interessante, talvez, ele colocar a fonte pra gente poder saber se foi ele ou não, né? Mas se foi ele, ficou muito bom. E se não, continua sendo um ótimo desenho, né? Mas daí precisaria da fonte para dar o crédito a quem fez, né? É isso. Outra coisa interessante também aqui é que ele pode ver que ele colocou em vermelho, ele destaca o ponto importante, né? Isso dá uma certa organização para o slide. Então a gente olha e a gente sabe que é isso, né? Então é aqui onde ele possivelmente vai querer chegar com toda a explicação que ele vai dar nesse slide é nessa EDO aqui, né? E isso é bem interessante, né? Que daí ele destaca, a gente já sabe qual que é o ponto. E daí se a gente quiser ver, né, como que foi para chegar nisso, daí a gente olha o pedaço em preto aqui que tá, né, tudo mostrando certinho como vai ser e ele possivelmente vai dar a explicação agora, né? Vamos ver. Duas válvulas, uma de entrada e uma de saída. Nesse reservatório, a gente tem um sistema de malha aberta, pois não existe nenhum tipo de controle sobre o nivelamento do tanque, já que a gente não tem nenhum sensor ou algo do tipo. Caso tivesse algum sensor que monitorasse esse nivelamento do reservatório, ele poderia ser um sistema de malha fechada, que poderia fechar a válvula de saída caso o tanque tivesse pouca água, ou abrir a válvula de saída caso o tanque tivesse muita água. Achei. E também com a válvula de entrada, né? A gente poderia ter, caso o tanque tivesse pouca água, a abertura dessa válvula e muita água, o fechamento dessa válvula. Para esse nosso modelamento, a gente vai estar usando essas constantes, K1 e K2, que vai ser as constantes da válvula, e a abertura A1 e A2. No caso, a abertura A1 vai ser sobre a válvula de entrada, onde ela vai ter uma abertura de 60%, e a abertura da válvula de saída, que vai ser de 50%. A altura máxima do nosso tanque vai ser 1 metro, e a área da base do tanque, como é um reservatório cilíndrico, vai ser de 0,5 metros quadrados. Para iniciar, a gente vai estar usando a conservação de energia, onde a gente vai ter a energia cinética igual à nossa energia potencial, que já que é baseado na altura da água, né, a nossa vazão, e com isso a gente vai estar encontrando a nossa velocidade de vazão, que vai ser a vazão da água nesse ponto aqui em VS, dado por raiz de 2GH. Para nossas válvulas, a gente vai ter o fluxo nela, né, que em nossa válvula de entrada vai ser dado pela constante 1, que é a constante da válvula, vezes a porcentagem que essa válvula vai estar aberta, e para a nossa válvula de saída, vai ser a constante da válvula também, vezes a porcentagem que ela vai estar aberta. Porém, aqui daí a gente vai ter a velocidade de vazão da válvula, que a gente encontrou aqui em cima. Com isso, para a gente encontrar o nosso nivelamento do tanque, a nossa modelagem do nivelamento, a gente vai ter a área vezes a derivada da altura sobre o tempo, que vai ser igual à nossa vazão de entrada menos a nossa vazão de saída. Com isso, a gente consegue encontrar a nossa primeira modelagem, que vai ser um modelo não linear, dado por essa equação abaixo. Para a gente começar agora a linearizar aquela nossa equação não linear, a gente vai encontrar o ponto de equilíbrio do sistema. O nosso ponto de equilíbrio vai ser dado por QE igual a QS, que vai ser o nosso fluxo de entrada igual ao nosso fluxo de saída. A gente vai substituir naquelas fórmulas de fluxo da válvula de entrada e o fluxo da válvula de saída. Vai estar aqui. E a única coisa que vai diferir vai ser esse Aqui H0. é interessante, né, só ressaltando, né, de novo, né, ele fez isso, né, de deixar os pontos importantes destacados em vermelho, né, e o resto, né, não que o resto não seja importante, obviamente mas é em preto, né, daí só que é caso você queira mais detalhes, né, de como ele chegou nesses pontos vermelhos e isso mostra uma organização do slide, isso é muito bom, sabe, os slides ficaram realmente muito bons. Daí vai ser representado como nossa altura de equilíbrio. Substituindo daí os valores das nossas constantes aqui na fórmula, a gente vai obter que o H0 vai ser igual a 0,8 metros. Encontrando esse ponto de equilíbrio, que vai ser o nosso ponto de referência, a gente pode começar a linearizar por Taylor agora. A gente vai utilizar um Taylor de primeira ordem e a gente vai colocar a nossa função não linear aqui e utilizar a fórmula de Taylor. Com a fórmula de Taylor, a gente vai encontrar
a nossa primeira equação linear, que vai ser a da válvula 1, dada pela área derivada da variação da altura sobre o tempo, a variação a constante da válvula, vezes a variação da abertura da válvula 1, menos a constante da válvula 2, vezes a abertura da válvula 2, raiz de 2 G, que vai ser a nossa gravidade, dividido pela raiz de 2 H0, que vai dar nosso ponto de equilíbrio. E com essa mesma linearização por Taylor, a gente vai linearizar a válvula 2 também, que vai diferir daí somente nesta parte, onde a gente vai ter a variável, a constante da válvula 2, raiz de 2G H0, né, que vai ser o nosso ponto de equilíbrio, vezes a variação de abertura da válvula 2 também. Agora, para a gente encontrar as nossas funções de transferência, a gente vai utilizar a transformada de Laplace nessas duas equações lineares, da válvula 1 e da válvula 2, onde a gente vai substituir essa variação de altura e essa variação de abertura das válvulas, respectivamente, pelo nosso H barra, A1 barra e A2 barra. Substituindo e jogando na forma da transformada, a gente vai obter as nossas funções de transferência. Aqui, assim, ele poderia, como sugestão, né? Eu acho que, assim, a seta aqui, ele poderia ter apontado para o começo das equações, né? Eu acho que ia ficar melhor, assim, talvez um pouco mais intuitivo. Deu para entender o que ele quer dizer, né? Que esse pedaço, essa resposta em vermelha, né? Da equação aqui, ela implica, né? Esse modelo médio que ele tinha achado implica aqui nessas equações que vão levar à função de transferência. Mas eu acho que talvez fosse ficar um pouquinho melhorzinho se ele inclinasse um pouco a seta e fizesse apontando para o começo, né? Além disso, seguindo o próprio padrão dele, ele poderia ter destacado as funções de transferência, né? A G1 e a G2 aqui, sabe? Porque elas são importantes, né? Eu acho que são uma das ideias-chave do slide, onde ele está querendo chegar, sabe? E daí ele poderia ter destacado elas também, igual ele fez nos outros slides, etc. Por 0.1 dividido por S mais 0.0375, que vai ser a nossa função de transferência da válvula de entrada, e menos 0.12 dividido por S mais 0.0375, que vai ser a nossa função da válvula de saída. Aí, chegando no processo final, a gente vai ter que a nossa função de transferência geral vai ser a nossa função de transferência da válvula de entrada menos a nossa função de transferência da válvula de saída. Essa função de transferência geral, a gente pode estar usando o nosso H barra aqui, que vai ser a nossa altura do tanque, ou o nivelamento, né? E a gente vai estar usando a nossa válvula de entrada, como a entrada do nosso processo, e a nossa válvula de saída, como a saída do processo, ou a nossa perturbação. A gente também pode estar alterando as nossas funções de transferência aqui, deixando a nossa válvula de saída como o controle do sistema, e aí então a perturbação sendo a nossa válvula de entrada. Mas nesse caso aqui a gente está usando a entrada daí, a nossa válvula de entrada como entrada do sistema mesmo. E agora a gente vai para a implementação em MATLAB. Na implementação, a gente tem aqui o nivelamento do tanque, as nossas variáveis respectivas, né, da constante da válvula 1, a constante da válvula 2 e a nossa gravidade. A área do tanque, a abertura da válvula 1 e a abertura da válvula 2. Aqui a gente tem a variação delas, que vai variar de 0 a 1, variando de 0.1 os pontos da válvula. Aqui eu acho assim, interessante ele ter mostrado os códigos do MATLAB, eu acho que é um a mais, né? Eu acho que não era necessário, já que a ideia é analisar o sistema, né? Ele poderia vir com os gráficos direto e mostrar, né? Como o sistema se comporta e etc. Mas assim, ainda assim é muito bom, se tem espaço para fazer isso e etc, eu acho que é bom você pôr, porque nem todo mundo sabe, né, como programar no MATLAB, etc, como fazer as coisas, então acho que é um a mais muito bom, muito positivo, é interessante ele ter mostrado os códigos, né, mas eu acho que ele poderia ter explicado por blocos, e não por linha a linha, sabe, porque as linhas estão comentadas, né, já, e tipo assim, ele já explicou o que são essas variáveis lá no começo, né? Então ele poderia só explicar por blocos, tipo, aqui a gente está inicializando as variáveis, aqui a gente está plotando, só para mostrar assim, e daí quem quisesse pausar, se vê com calma, porque já está explicado, né? Tá já com os comentários e já foi explicado o que é a nomenclatura de cada um lá no começo. Mas ao mesmo tempo, esse jeito que ele está fazendo acaba sendo bem didático para quem realmente não sabe programar ou não se dá muito bem com programação, né? Daí você explica linha a linha, mostra como que faz, né, e etc. Então, às vezes, né, daí depende do
caso a caso, né? Depende de para quem você está apresentando. Se é para pessoas que talvez já saibam programar, eu acho que daí acaba sendo melhor fazer uma explicação por bloco do que linha a linha, mas o jeito que ele está fazendo tá bem didático, né? Isso, aliás, é um ponto positivo, assim, ele tem uma didática muito boa, ele explica bem, dá para entender bem, sabe, as coisas que ele está mostrando no vídeo, tudo isso é muito bom, sabe? E a nossa abertura respectiva, que vai ser a abertura da válvula no ponto de equilíbrio, da válvula 1, e a abertura da válvula 2 no ponto de equilíbrio, que vai ser 60% e 50%. Aqui a gente tem o nosso ponto de equilíbrio H0, e daí aqui a apetagem dos nossos gráficos. No processo de simulação, a gente tem um tempo de simulação de 50%, de 500, o nosso tempo de abertura da válvula 1 e o nosso tempo de abertura da válvula 2, que vai ser 50 e 200. Agora vamos simular isso aqui. Simulando, a gente vai ter aqui a altura do tanque, nos nossos dois primeiros gráficos, vai ser a altura do tanque, mediante a abertura da válvula 1. Quando aberta a válvula 1, até chegar no seu limite que a gente impôs lá de 60%, próximo a 60%, quando o tanque estiver cheio, que vai ser a altura máxima 1, a válvula vai estar em um pouco mais de 60%. E aqui, quando o tanque estiver quase no final, ela vai estar em 50%. Aqui eu acho que ele só... assim, ele no começão de tudo, né, ele chamava de abertura de entrada e abertura de saída, apesar de na nomenclatura tá A1 e A2, né. Eu acho que talvez fosse mais interessante, talvez ele manter isso, né, durante o vídeo, a abertura de entrada e a abertura de saída, né. E até às vezes, em vez de deixar A1 e A2, deixar tipo AE, né, com E no subscrito, sabe, embaixo, assim, e AS, né, talvez, não sei. Mas, sim, dá pra entender bem o que ele tá falando, porque ele já explicou isso, assim, a gente sabe o que é A1 e A2, mas só, talvez, uma sugestão que poderia ajudar, assim, eu acho que fica mais intuitivo, né, tipo, AE e AS, né, tipo, abertura de entrada, abertura de saída, né, que é a porcentagem lá da abertura, né, que ele tinha falado. E daí eu acho... mas desse jeito tá bom também, aqui, né, sei lá, é uma ideia. Nos nossos outros gráficos, a gente vai ter a característica estática e a resposta dinâmica do sistema aqui, onde a gente vai ter em 50 segundos a abertura da válvula 1, e a gente vai ter a característica estática do sistema, e daí a resposta dinâmica do sistema, quando a abertura das duas válvulas, onde quando abrir em 200 segundos, quando as duas válvulas estiverem abertas, a gente vai ter uma queda no nível do tanque, e logo depois, em seguida, próximo ali dos 250, a gente vai começar a ter uma estabilização do sistema, onde com os dois... Tá, aqui eu acho que seria interessante, talvez, em vez dele ter feito desse jeito, dá pra fazer assim também, mas ele poderia ter pego e feito o plot, né, traçado o gráfico da resposta ao degrau unitário. Eu acho que ia ficar bem legal se ele fizesse isso, sabe? Que daí poderia até colocar uma do lado da outra para comparar elas, né? Porque a resposta ao degrau unitário vai mostrar toda a resposta dinâmica, né, a resposta transitória do sistema, e a resposta até de certa forma estática também, que é em regime permanente ali, né. E daí eu acho que ia ser legal, sabe, que daí ele ia conseguir, analisar cada uma e mostrar onde uma tá na outra, sabe. É isso, né. Com as duas válvulas abertas. Mas sim, dá pra fazer desse jeito, analisando o sistema também a gente consegue, né, ver onde que é a resposta transitória, né, que é onde de fato tá transitória, onde ele ainda tá mudando, né, se alterando, e a resposta é estática, né, que é em regime permanente, né. Outra coisa que seria legal também era até ele fazer vários plots, né, da resposta ao degrau, só que aumentando a entrada, né. E daí nisso ele só vai pegando os pontos em regime permanente, no MATLAB mesmo, né, ele faz um vetor com os pontos, com os valores em regime permanente, daí ele traça um gráfico dessas várias respostas, né, e daí você tem um gráfico da resposta estática mesmo, sabe, em vários cenários diferentes, né, com vários tipos de entrada, e isso ia ficar bem legal. O tanque vai começar a linearizar sua altura próxima a 0,76, que vai ser essas duas daí, essas duas funções. E aqui daí a gente tem a abertura em A1 e a abertura em A2, né? Que é basicamente a abertura das válvulas no tempo 50 e no tempo dos... eu achei assim interessante o vídeo, eu acho que ele tem uma boa didática, ele explica bem, né? E ficou boa, a apresentação ficou muito boa, ficou tudo muito bem feito. E é isso, até mais.